E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o horário que você estiver assistindo esse vídeo. Sou o professor Wagner e estou aqui hoje para falar com vocês sobre geometria analítica e nós vamos iniciar pelo que eu chamo de parte 1, que é falando sobre ponto, né? Então, eu gostaria que você deixasse aí seu like, né, desse a curtida no vídeo, encaminhasse para os seus amigos, né? E vamos lá. Então, pessoal, o que eu vou mostrar para vocês aqui hoje? Falando de geometria analítica, a gente sabe que geometria analítica é o estudo da geometria, né, dos elementos geométricos. Aí nós vamos estudar ponto, reta e circunferência, e está ligado ao plano cartesiano, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer com vocês, de maneira muito simples, né, é relembrar com vocês como é que marca um ponto no plano cartesiano. Né? Para isso, eu começo pegando pontinhos que já estão marcados aqui. Observem aqui que nós temos aqui o ponto B, o ponto A, o ponto D, o ponto C. Repara que eu não fiz questão de fazer nada em ordem, né? A, B, C, D, né? Mas é importante que a gente saiba como é que marca pontos no plano cartesiano. Lembrando que um ponto, né? Um ponto é um par ordenado x, y. Como assim, Wagner? Isso mesmo. Ele sempre você vai a primeira coordenada ser do x e a segunda coordenada ser do y, tá certo? Então, no nosso exemplo aqui, ó, no eixo x nós andamos uma unidade para a direita, lembrando que aqui está a origem, né? Aqui esse ponto aqui é o ponto 0, 0, origem, tá? E para a direita você anda no x sempre positivo, né, crescendo aqui. Para a esquerda você anda sempre com x negativo. Para cima você anda sempre com y positivo. Para baixo você anda sempre com y negativo. Beleza? Beleza. E aqui, ó, no x você andou uma unidade para a direita no x, andou no 1, e no y você também andou no 1. Você pegou o pontinho A aqui, 1, 1. E o ponto B, Wagner? Ponto B você andou para a esquerda menos 2 e para cima 2. Então ponto B é menos 2, 2. Aí vamos para o C. Ponto C. Andou para a esquerda menos 1, para baixo menos 2, tá vendo? Então você tem aqui ponto C, menos 1, menos 2. E para finalizar aqui, o ponto D, nós andamos para a direita 2 unidades e para baixo 1 unidade. Então 2 menos 1. O que é isso aqui, pessoal? Isso aqui nós temos neste espaço aqui o que a gente chama de primeiro quadrante. E nesse espaço aqui, onde está o B? O segundo quadrante. E onde está o C? O terceiro quadrante. E aonde está o D? O quarto quadrante. Então, quando a gente está falando em quadrantes, a gente faz o movimento anti-horário, tá certo? Então, do primeiro vai para o segundo, e vem para o terceiro, e vai para o quarto quadrante, tá certo? Só para vocês relembrarem isso aí. E uma pergunta que sempre aparece para mim é: Wagner, e se eu tiver o ponto que está em cima do eixo? Por exemplo, se eu tiver esse ponto aqui, ó, menos 3, eu vou chamar aqui esse ponto aqui de ponto E. Que ponto é esse? Esse ponto E, ele está no X, ele andou para o menos 3. E no Y, ele subiu ou desceu? Não, ele ficou em cima do eixo, então no Y é 0. Então, nós temos o quê? Analisando essa ideia dos quadrantes, nós temos aqui o A no primeiro quadrante, o B no segundo quadrante, o C no terceiro quadrante e o D no quarto quadrante. E o E, Wagner? O E está em qual quadrante? Ele está no segundo ou está no terceiro? Ele não está no nenhum. Ele está no eixo X. Tá certo? Então, o ponto E, ele não está nem no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro, nem no quarto quadrante. Ele está sobre o eixo Y. Sobre o eixo X, aliás. Tá certo? E é isso. Beleza, pessoal? Aí, o que a gente vai fazer? Vamos marcar aqui uns pontinhos aqui só para a gente dar uma esquentada aqui, ó. Ponto A, ponto B, ponto C. Vou botar aqui, ó. Ponto A, vou chamar de menos 2, 3. Ponto B, menos 1, menos 1. Ponto C, 2, 3. Ponto D, 1, menos 2. Certo? Vamos marcar esses pontos aqui. Então vamos lá. Ponto A, menos 2, 3. Significa que, pegando aqui essas quadrículas do nosso plano cartesiano aqui, ó, aqui nós temos 1, o 2, o 3. Aqui nós temos o menos 1, o menos 2, o menos 3. Aqui nós temos o 1, o 2, o 3 eu não vou colocar. Ah, não, vou colocar assim. Vou colocar o 3 aqui,
Vou ter que aumentar um pouquinho esse gráfico. Certo? E aí nós vamos aqui para baixo. Nós temos menos 1, menos 2, menos 3 e assim sucessivamente. Beleza? Beleza. Então vamos lá, pessoal. Vamos marcar esses pontos aqui que eu coloquei no nosso plano cartesiano. Menos 2, 3. Eu andei menos 2 aqui no x, ó. 1, 2 e 3 para cima. Então, ó, repara que o meu ponto é esse aqui, ó. O ponto A é esse cara aqui, ó. Andou menos 2 para a esquerda, 3 para cima. E o ponto B, Wagner? Menos 1, menos 1. Menos 1 para a esquerda e menos 1 para baixo. Andou aqui, ó. Esse pontinho aqui é o ponto B. O ponto A está em qual quadrante? No segundo quadrante. E o ponto B? No terceiro quadrante. Agora vamos para o ponto C. 2, 3. 1, 2. 3 para cima. Então, ó, usando nossa quadrículazinha aqui, ó, nós temos esse pontinho aqui. Ponto 2, 3. Então, nosso ponto quê? C. Então, o ponto C está no primeiro quadrante. E o ponto D? 1 menos 2. 1 menos 2. Então, 1 menos 2, esse ponto aqui que a gente chama de ponto D. E o ponto D está naturalmente no quarto quadrante. E se eu pegasse e botasse assim, eu quero marcar o ponto 2, 0. Vou chamar o ponto E aqui de 2, 0. E vou chamar o ponto F aqui de 0, 2. Onde é que está o ponto E? O ponto E está 2, 0. Ele andou no x por 2 e no y ele não subiu nem desceu. Então ele está aqui, ó. Esse aqui é o meu ponto E. E o meu ponto F? Então esse cara aqui está no eixo OX. Tá certo? Esse cara está no eixo OX. E o ponto F está onde? 0, 2. No x ele não anda, ele sobe 2. Então está aqui, ó. Esse aqui é o nosso ponto F02. Beleza? Beleza. Então, esse ponto ali, 0,2, ele está no eixo Y. Eixo OY. Certo? Muito bem, pessoal. Então, essa primeira partezinha de ponto, marcar pontinhos no plano cartesiano, algo extremamente simples, né? E aí vamos, o que a gente tem mais falando de ponto, pessoal? O que a gente tem mais falando de ponto na geometria analítica é ponto médio, que está aqui no nosso número 1, que eu vou fazer com vocês aqui a partir de um exemplo, e distância entre pontos. São as duas coisas que nós vamos ver rapidamente aqui, tá certo? Ponto médio, pessoal, o que é o ponto médio? O ponto médio é o seguinte, o ponto médio entre dois pontos A e B, se eu tiver um ponto A e um ponto B aqui, certo? Um ponto A e um ponto B. O ponto médio entre A e B, que é esse cara aqui, é o cara M, que divide esse pedaço em duas partes iguais, ele é dado da seguinte maneira. Ponto médio de A e B, ele é dado por A mais B sobre 2. É a média mesmo, né? O ponto médio é a média, tá certo? É a média de quem? Das coordenadas. Então, para você pegar o ponto médio aqui, de AB, como ele é média, você vai fazer o x do A mais o x do B e dividir por 2. E você vai fazer o y do A mais o y do B e também vai dividir por 2. E esse vai ser o par ordenado do ponto médio. Tá certo? Muito bem. Exemplo que nós temos aqui. Eu estou dando para você que o ponto médio é 2, 3. Então, vou botar aqui, ó, 2, 3. E estou dando que o ponto A é N5 e o ponto B é 4M. Então, N, que é o x aqui do meu ponto A, e 4 é o x aqui do meu ponto B. Ó, XB e XA. Então, N mais 4 sobre 2 é o primeiro. E o outro, esse cara aqui, é o meu YA. Esse camarada aqui é o meu YB. Então, meu YA é quem? É 5 e o YB é M. Então, eu tenho 5 mais M sobre 2. 5 mais M sobre 2. Ah, legal, Wagner. E o que isso implica? Implica que, como nós temos uma igualdade, aqui tá vendo? Uma igualdade de pares ordenados, significa que as coordenadas devem ser iguais. Então, eu tenho que N mais 4 sobre 2 é 2 e 3 é igual a 5 mais M sobre 2. Repara que eu escrevi esse cara igual a 2 e esse cara, 5 mais M sobre 2, igual a 3.
Professor, mas aqui o senhor botou n mais 4 sobre 2 igual a 2, e aqui você botou 3 igual. É a mesma coisa, né, gente? N mais 4 sobre 2 igual a 2 é a mesma coisa que 2 igual a n mais 4 sobre 2. E da mesma forma, 3 igual a 5 mais n sobre 2 é a mesma coisa que eu escrever 5 mais n sobre 2 igual a 3. Beleza? Então, e aqui como é que a gente resolve isso? Faz uma multiplicação cruzada. Vai ficar n mais 4 igual a 4. N é igual a 0, né? Por que, Wagner? Porque esse 4 vai para lá virar menos 4. 4 menos 4, n igual a 0. E aqui? Mesmíssima coisa. Faz uma multiplicação cruzada. Lembrando que aqui tem 1, né? Lembrando que aqui tem 1 embaixo. Beleza. Então, vamos lá. 5 mais n é igual a 3 vezes 2, que é 6. Então, n é igual. 5 vai para lá menos, né? 6 menos 5, 1. Então, nós acabamos de descobrir m igual a 1. Tá certo? Logo, qual é a nossa conclusão? M mais n é igual a 1 mais 0 é igual a 1. E essa é a nossa resposta. Beleza, pessoal? Muito bem, muito bem. Então, esse aí é o nosso primeiro exercício da aula de hoje. Essa aulinha falando sobre pontos, tudo bem? Vamos lá. Então, vamos falar aqui agora de distância, tá certo? Vamos falar de distância entre pontos, tá certo? Eu vou estar passando para vocês aqui, agora, vou fazer 2 exemplos, certo? O que é a distância entre 2 pontos, tá? O que é a distância entre 2 pontos? A distância entre 2 pontos é o seguinte, é você pegar e fazer a seguinte situação. Vamos marcar aqui, ó, vou colocar aqui uma quadrícula aqui pra gente, tá certo? E vamos marcar aqueles pontos que nós tínhamos ali no nosso plano cartesiano, tá? Vamos fazer um plano cartesiano aqui, tá certo? Vou fazer um plano cartesiano aqui. E vamos marcar aqui esses pontos, só para a gente fazer a distância entre os pontos. Então, vamos marcar o primeiro ponto aqui. Enxerga comigo aqui, você faz uma forcinha aí, para você enxergar comigo aqui os pontos, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para cá tem o menos, né? Mas eu nem vou colocar, tá, pessoal? Nem vou colocar isso, não. Vou até apagar isso aqui só para a gente ficar com o númerozinho bonitinho aqui. Eu vou botar só o que a gente quer. 5, 2 é o ponto A. 1, 2, 3, 4, 5. Então, o 5 está aqui. E o 2? 1, 2 está aqui. Logo, o nosso ponto 5, 2, ele está onde? Ele está aqui, ó. Olha o nosso ponto 5, 2 aqui. Esse aqui é o ponto A. Agora, vou marcar o outro. 1, 3. 1. Aqui eu dou 1. 3. 1, 2, 3. Está aqui, ó. Aqui 3. Então, esse aqui é o nosso ponto 1, 3. Beleza? Esse aqui é o ponto B. O que a gente quer, gente? O que a gente quer é a distância entre este ponto B e esse ponto A. Tá bem? Muito bem. Observem, pessoal, que quando você faz isso, aparece aqui pra gente, ó, um triângulozinho. Ó. Olha que triângulozinho bonitinho aqui que eu estou fazendo aqui para vocês. E esse triângulo é um triângulo retângulo. Tá vendo? É um triângulo retângulo. Se é um triângulo retângulo, a gente pode fazer o quê? Pitágoras. Certo? A gente pode fazer Pitágoras. E a gente descobre. Por quê, Wagner? Porque Pitágoras, a gente sabe que hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Olha lá. Eu chamo hipotenusa H é igual à soma dos quadrados dos catetos. E aí, pessoal, fica tudo muito simples, né? Só fazer um Pitágorasinho e ser feliz. Tá certo? Muito bem, pessoal. E aí, agora vamos fazer essas continhas aqui. Vamos aplicar o teorema de Pitágoras aqui pra gente. Me ajuda aí, faz comigo aqui a continha. O que eu quero saber é a distância do ponto A e B, que é esse cara aqui, é esse Dzinho aqui. E aí vou botar distância, que é o meu Dzinho que eu estou querendo, ao quadrado, é igual a quem? É igual a esse cateto aqui ao quadrado. Cateto é esse, Wagner? É esse tamanho, 5 menos 1, né? 5 menos 1. Isso dá 4, né? E esse cateto aqui também, né? Que cateto é esse? Wagner, vou botar aqui do lado. 3 menos 2. Então eu tenho 5 menos 1, que é 4. E aqui 3 menos 2, que é 1 ao quadrado. Então, distância ao quadrado é igual a 16 mais 1. Então, distância é raiz de 17.
Raiz 17 é um número que não tem raiz exata, né? A gente sabe que é um número ali um pouquinho maior que 4, né? 4, qualquer coisa. Muito bem, muito bem. Então, pessoal, quando nós temos um problema desse, né? Um exercício desse, como nós acabamos de fazer, nós conseguimos também generalizar essa situação para qualquer posição que o ponto estiver. Os pontos, no caso, né? Por exemplo, se eu tiver o ponto A aqui e o ponto B aqui, tá certo? Se acontecer isso, né? Se eu tiver o ponto A aqui e o ponto B nessa posição aqui, né? O que eu quero? Eu quero descobrir a distância entre esses pontos. Então, vou fazer o mesmo processo, certo? Esse pedaço aqui é o que eu quero descobrir, né? Eu deixei aqui o nosso quadriculado bonitinho, então eu terei aqui, ó, um triângulo retângulo, tá certo? Terei um triângulo retângulo aqui, ó, com o mesmo processo que eu fiz no exemplo anterior. Só que eu não conheço as minhas coordenadas de A e de B, tá certo? São coordenadas genéricas. Como assim, Wagner? Estou fazendo aqui, ó. Essas coordenadas elas podem ser qualquer número, tá beleza? E aí, se eu não sei que números são esses, vou dizer que aqui é o xb, aqui é o y do b, aqui é o xa e aqui é o y de a. E aí, pessoal, eu acho que fica muito claro para todo mundo o seguinte, que esse espaço aqui, ó, esse espacinho aqui, do B até o A, aqui no eixo X, é quem? É o XA menos o XB. É o que a gente chama de delta X. Tá certo? E a gente vai pegar esse outro espacinho aqui, ó, é o YA menos o YB. É o que a gente chama de delta Y. Tá certo? E aí, nós podemos aplicar o Pitágoras da mesma maneira e nós teremos que diagonal, né, no caso a distância ali, distância ao quadrado é igual a delta x ao quadrado mais delta y ao quadrado. E aí eu tiro o quadrado, passo a raiz, né? Então fica delta x ao quadrado mais delta y ao quadrado. E aí, pessoal, você tem que notar que esses valores delta x, delta y e tudo mais, ele é simplesmente o valor das coordenadas, né? É a variação das coordenadas ali. Né? Pega um final menos inicial, na posição que está o meu desenho, e serve para qualquer posição que esteja, né, em qualquer quadrante, até mesmo passando de quadrantes, basta você simplesmente fixar um ponto e chamar de final, o outro ponto chamar de inicial, e você vai ter essa formulinha aqui bonitinha, que distância é igual a raiz quadrada da variação do x ao quadrado mais a variação do y ao quadrado. E por que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo isso porque nem sempre é simples a gente fazer o desenho, né? Fazer um plano cartesiano, achar que para aplicar o Pitágoras, né? Então, você, algumas vezes, se você souber a formulazinha, você pode também utilizá-la sem problema nenhum, tá certo? E agora, pessoal, nós vamos aplicar essa formulazinha que encontramos no nosso exemplo. Vamos lá, vamos calcular a nossa variação do x e a nossa variação do y. Façam de conta que nós não fizemos desenho, beleza? Então, se eu tenho aqui os meus pontos A, vou até escrever aqui embaixo de novo, ó, 5, 2, e o meu ponto B, 1, 3, tá certo? Se eu tenho isto aqui, esses pontos, o que eu vou fazer? Vamos lá, vamos encontrar aqui os valores, né, das nossas variações, tá certo? Então, vamos encontrar aqui os valores das nossas variações. Pega aqui o B, eu vou chamar de final, tá? E o A eu vou chamar de inicial. Então, esse aqui, meu B vai ser o final e o meu A vai ser o inicial. Wagner, se eu fizer o contrário, dá no mesmo. Mas vamos fazer as contas aqui. Final no x, 1. Inicial, 5. Então, 1 menos 5. Final menos inicial. Tá certo? E aí, você vai ter ali, 1 menos 5 dá menos 4.
E ΔY, final menos inicial. 3 menos 2. 3 menos 2. Isso dá quanto? 1. E aí aplica a formulazinha. Distância é ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado dentro da raiz, né? Então, raiz ΔX ao quadrado menos 4 ao quadrado. Mais ΔY, que é 1 ao quadrado. Isso tudo dentro da raiz. E aí nossa distância vai ser raiz de menos 4 ao quadrado, 16. 1 ao quadrado, 1. Raiz de quanto? 17, como nós havíamos feito anteriormente. Beleza? Muito bem. Então, pessoal, reparem, né, observem que dá tanto para você fazer o desenho, como você fazer a aplicação da formulazinha, tá bom? E vamos fazer agora a letra B, né? A letra B eu não vou fazer mais desenho, vou usar a formulazinha. Vou pegar aqui esses valores, né? E vamos fazer aqui. Vamos calcular a distância entre esses pontos, C e D. E aí, como é que você vai fazer, Wagner? O meu D vai ser o final e o meu C vai ser o inicial. E aí eu vou calcular quem? ΔX e ΔY. ΔX e ΔY. Variação de um e variação do outro. ΔX, final, menos 2. Inicial, menos 1. Menos 1. ΔY, final, menos 3. ΔY inicial, 4. Menos 4. Menos 2, menos 1, mais 1. Isso dá menos 1. Né? Menos 2 mais 1, menos 1. Menos 3, menos 4, menos 7. E aí, quem vai ser minha distância? Raiz quadrada de menos 1 ao quadrado mais menos 7 ao quadrado. E aí nós temos o quê? Nós temos a raiz quadrada de quanto? Raiz quadrada de 1 mais 49. Raiz quadrada de 50. Beleza? E aí, raiz de 50, pessoal, vocês sabem que é o quê? É 2 vezes 25, né? 2 vezes 25. E a gente pode simplificar isso aqui, né? Botar de uma maneira mais bonitinha. 5 raiz de 2. Tá certo? Então, essa é a nossa resposta. A distância entre o ponto C e o ponto D é 5 raiz de 2. Legal? Muito bem, pessoal. Então, falei aí já na aula de hoje de ponto, quadrantes, marcação no plano cartesiano, ponto médio. Agora falei também de distância entre pontos. E aí vamos em frente falando do que a gente tem de ponto aqui na geometria analítica, beleza? Então vamos lá. Questão número 3, pessoal. Questão número 3 fala o seguinte. Determine, eu tenho 3 pontos, A, B e C, que são vértices de um triângulo, e eu peço para determinar o comprimento da mediana AM desse triângulo. Tá certo? E aí você precisa lembrar o que é mediana. O que é mediana, pessoal? Mediana é você ter um triângulo, tá certo? Você tem um triângulo aqui. Vou fazer ele aqui para a gente. Tá? Mediana é o quê? É o segmento que sai do vértice, de qualquer um dos vértices, e toca no ponto médio do lado oposto. Então ele sai daqui e toca no ponto médio do lado oposto. Então, sai daqui e toca aqui, por exemplo, mais ou menos, né? Como que é isso, Wagner? Digamos que esse tamanho seja igual a esse. Então, aqui é o ponto médio e isso é mediana, tá? Então, sai do ponto, toca no ponto médio do lado oposto. Ah, legal. Então, o que está sendo pedido aqui? Eu tenho 3 vértices, né, de um triângulo. Vou botar aqui ABC. Isso aqui, pouco me importa a posição que esses vértices estejam. Eu não estou preocupado com o plano cartesiano. Esse desenho é só um esboço, certo? Só um esboço. Só para a gente entender o que está acontecendo no nosso problema, beleza? Beleza. Então, digamos que esse A aqui seja 2 menos 4. O B, menos 2, 1. E o C, menos 4, 5. Certo? Então, nós temos esses vértices aqui. Ele está pedindo um comprimento, ou seja, ele quer essa distância aqui. Ó. A distância desse ponto A esse ponto M. Ah, legal. Então, o que eu tenho que fazer? Eu preciso descobrir primeiro o ponto M. Mas quem é o ponto M? O ponto M é o médio entre B e C. É o médio de BC. Ah, mas ponto médio eu já sei calcular, Wagner. Pois é. Basta você fazer o quê? A média das coordenadas.
Então você pega lá o x, menos 4, mais menos 2, divide por 2, você vai achar o x. Ó, peguei o menos 4 aqui, peguei o menos 2 aqui. Ah, Wagner, a ordem importa? Não, não importa nada, você está fazendo média, tá certo? E pega o y, 5 daqui, ó, com 1 daqui. Então, isso vai ser 5 mais 1 sobre 2. Então, esse vai ser o ponto médio de BC, que eu chamei de M. Menos 4 mais menos 2 dá menos 6 sobre 2. 5 mais 1 dá 6 sobre 2. Ah, mas quanto que é menos 6 sobre 2 e 6 sobre 2? É menos 3 e 3. Legal. Então, o que eu tenho de ponto médio é isso aqui, menos 3, 3. E o que a gente está procurando nada mais é que a distância entre o ponto A e este ponto M. É isso que a gente está querendo. Ah, Wagner, você vai jogar no plano cartesiano para fazer aquela, para montar um Pitágoras? Não, vamos usar a formulazinha que a gente acabou de deduzir, né? Distância é raiz quadrada das variações de x e y somadas ao quadrado. Tá certo? Então vamos lá. Vamos calcular ΔX e depois vamos calcular ΔY. ΔX, você vai pegar esse ponto M com o ponto A. Vou até botar o ponto A aqui embaixo, para a gente não se perder. Qual é o ponto A? 2 e menos 4. Então vamos lá, ΔX. 2 aqui do final que eu chamei de A, menos 3. Então 2 menos 3. E aí você vai pegar aqui o outro, o menos 4, que é o Y, menos 3. 2 menos menos 3 é 2 mais 3, que dá 5. Menos 4 menos 3 é menos 7. Muito bem. Então, aí você vira para mim e pergunta assim, Wagner, e se eu, ao invés de fazer A menos M, eu fizesse M menos A? Vai dar no mesmo, porque veja só, menos 3 menos 2 dá menos 5. E se eu pegar o 3 menos menos 4, vai dar 3 mais 4, que é 7. Ah, Wagner, mas os sinais deram diferentes. Problema nenhum. Por quê? Não tem problema nenhum. Porque esses caras serão elevados ao quadrado. 5 ao quadrado mais menos 7 ao quadrado. Isso tudo dentro da raiz quadrada. Então, a distância, né, é 25 mais 30... Opa! 7 ao quadrado mais 49. Isso dá o quê? Distância. 25 mais 49 dá 84. Aí você me pergunta, Wagner, e a raiz de 84, ela é exata? Não, não é exata. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fatorar. 84 por 2 dá 42. Por 2 dá 21. Por 3 dá 7. Por 7 dá 1. O que se repete sai da raiz, o que não se repete fica dentro da raiz. O 2 saiu e o 3 vezes 7 ficou. Então 2 raiz de 21. Essa é a distância procurada. Mas que distância é essa, Wagner? Essa distância nada mais é que o comprimento da mediana AM que está sendo pedida no nosso problema. O comprimento da mediana AM é justamente essa distância do ponto A ao ponto M. Certo? Vou chamar aqui ó, de DAM, 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 DAM. Então a distância de A até M é exatamente a mediana AM que está sendo procurada, 2 raiz de 21. Aqui, pessoal, a gente costuma usar unidade de comprimento, né, porque não está definido. É mais uma questão formal mesmo, tá? Unidade de comprimento, unidade de medida, qualquer coisa nesse sentido. Né? Eu não coloquei aqui antes, né? Essa distância aqui também é a mesma coisa. O C. Essa aqui também, ó. O C. E é isso. Beleza? Beleza. Então fechamos aí o nosso número 3. Vamos agora para o nosso número 4, nosso exemplo 4 da aula de hoje. O centro de uma circunferência é o ponto tal. Sabendo que o ponto tal menos 1, 3. Sabendo que o ponto 2, 5 pertence à circunferência, determine a medida do seu diâmetro. Poxa, pessoal, olha que problema legal. E talvez você esteja se perguntando e querendo me perguntar. Se tiver essa dúvida, coloca aqui nos comentários. Né? Wagner, mas você não falou que a aula era de ponto e agora está falando de circunferência. É isso mesmo, gente. Pensa aqui comigo uma coisa. Ó. Eu tenho uma circunferência, beleza? Tem uma circunferência. Vou botar uma circunferência aqui. Vamos fazer de conta que é uma circunferência aqui bonitinha. Tá? E aí eu vou colocar essa circunferência. Eu vou marcar o centro dela, que é o ponto menos 1, 3. Foi dado pra gente. Tá certo?
é esse ponto aqui, menos 1, 3. E ele diz que o ponto 2, 5, então, sei lá, digamos que o ponto 2, 5 esteja aqui, pertence à circunferência. Ele pertence à circunferência e está em cima da circunferência, beleza? Beleza. E aí, pessoal, o que está sendo pedido? Está perguntando o diâmetro, né? Está perguntando o diâmetro da circunferência. Gente, para e pensa comigo uma coisa. Para e pensa comigo uma coisa. O que é diâmetro? Diâmetro é o segmento, né, que sai daqui e toca lá do outro lado passando pelo centro, beleza? Isso aqui é o diâmetro. Não é isso? Esse segmento aqui é o diâmetro. Esse cara aqui é o centro. E o diâmetro é o dobro do raio, né? Diâmetro é o dobro do raio. Então você concorda comigo que se eu achar a distância desse centro aqui que eu tenho, ponto, menos 1, 3, a esse ponto aqui, eu descubro o raio? Sim, descobre, Wagner. Então, se eu descobrir o raio, basta multiplicar por 2, que eu tenho o diâmetro, né? Ah, é, Wagner. Então, o conceito que você está usando é simplesmente o conceito de geometria plana, né? Definição de circunferência, né? Que quando você passa de qualquer ponto da circunferência a outro ponto do outro lado da circunferência, passando pelo centro, você tem o diâmetro. Ah, isso mesmo. Ou seja, o diâmetro é o dobro do raio? Perfeitamente. E é isso que a gente vai fazer. Então, se eu calcular esse diâmetro aqui, para eu calcular esse diâmetro que está sendo procurado, ele é o dobro da distância do ponto C a esse ponto P aqui, que eu vou chamar C de centro, P aqui 2,5, tá certo? Então, o dobro da distância CP é o meu diâmetro que eu estou procurando. Então, vamos calcular a distância CP, né? Para eu calcular a distância de C a P, eu vou fazer ΔX e vou fazer ΔY. Opa, a distância entre pontos, é isso mesmo, vale. Então, pega lá. Pega aqui comigo, ó, ΔX, menos 1, menos 2. Peguei C menos P, tá? Só pra gente C final, P inicial, tá certo? Então, vou fazer aqui C menos P. Menos 1, menos 2. Menos 1, menos 2. Isso dá menos 3. E aí, ΔY, menos 3, menos 5. Aliás, 3 menos 5, aliás. 3 menos 5. Isso dá menos 2. Wagner, e se eu fizesse o contrário? P menos C. P, 2 menos menos 1, 2 mais 1, que dá 3. 5 menos 3, que dá 2. Ou seja, os sinais aqui seriam invertidos, né? O que não mudaria nada na nossa distância, que é raiz quadrada desses caras ao quadrado. Menos 3 ao quadrado mais menos 2 também ao quadrado. E aí a nossa distância é 9 mais 4 dentro da raiz. Essa distância é raiz de 13. Você sabe que 13 é um número primo, né? Então, o diâmetro procurado é o dobro da raiz de 13 unidade de comprimento, tá certo? E aí, como não está sendo dado, né, nenhuma unidade, a gente bota um C aqui, como eu falei anteriormente. Legal? Muito bom, pessoal, muito bom. Então vamos agora para a nossa última questão da aula de hoje, falando de pontos, tá certo? E já fiquem ligados que esse conceito que eu vou usar aqui, falando de pontos, nós vamos usar na próxima aula, quando eu estiver falando de retas, tá certo? Que a nossa parte 1 é falar de ponto, depois eu vou falar de retas e, por fim, vou concluir com circunferência, tá certo? Então, vamos lá. O que é essa ideia aqui de verificar se os pontos estão alinhados e, se não estiver, calcular a área de um triângulo? Pessoal, verificar se pontos estão alinhados, a gente faz o seguinte. Alinhamento entre pontos. 3 pontos. Alinhamento de 3 pontos. Como é que a gente calcula, como é que a gente verifica se os pontos estão alinhados? Se os pontos estão alinhados, eles pertencem a uma mesma reta. Né? Você tem 3 pontos. 1, 2, 3. Ou eles estão assim, e aí forma um triângulo, ou eles estão alinhados. Né? E aí, eles pertencem à mesma reta. Certo? Ou eles formam um triângulo, ou eles pertencem a uma mesma reta. Tá certo? E aí eles estão alinhados. E como é que eu sei isso? Se eu fizer o determinante entre esses 3 pontos e ele der diferente de 0, significa que forma um triângulo.
E se ele der 0, significa que eles formam uma reta. Eles pertencem à mesma reta. Ou seja, estão alinhados. E aí você me pergunta assim, Wagner, mas se ele formar triângulo, eu consigo calcular a área de um triângulo. E a área desse triângulo ela é dada por metade do módulo desse determinante. Por que módulo? Porque não existe área negativa, né? E o determinante pode dar um número negativo. Então, independente do resultado do determinante que você encontre, resultado diferente de zero, né, naturalmente, independente do resultado, se ele for diferente de zero, você tem um triângulo e esse triângulo possui área sendo a metade do módulo desse determinante. Tá certo? E aí você me pergunta assim, Wagner, mas você tem 3 pontos. Como é que eu vou montar um determinante com 3 pontos? Eu vou te ensinar. Você vai pegar os pontos, vou pegar aqui ó, na letra A, ó, vai pegar os pontos e vai fazer assim, ó, menos 2, meio, pega o outro aqui, ó, meio, 2, meio, 2, e pega o terceiro ponto, 2 menos 1, e coloca embaixo também. 2 menos 1. E aí você vai montar uma matriz com ele. Você faz determinante, matriz, né? Você deve lembrar disso. E aí você lembra que determinante só pode acontecer com matrizes quadradas. Né? Aqui eu tenho uma matriz com 3 linhas e 2 colunas, 3 por 2. Eu tenho que fazer essa matriz virar quadrada. Então o que eu faço? Eu coloco uma coluna de uns aqui ao lado. E aí eu caí com um determinante de uma matriz 3 por 3. Eu vou usar a regra de Sarri para desenvolver e resolver esse determinante. Certo? Vou repetir aqui, ó, menos 2, meio. Vou repetir aqui, ó, meio, 2. E vou repetir aqui 2, menos 1. Né? E aí, como é que a gente faz determinante? Você faz o somatório das diagonais principais e subtrai do somatório das diagonais secundárias. E isso aqui é o nosso determinante. Né? Então, determinante, det, de determinante, é igual ao somatório das diagonais principais menos o somatório das diagonais secundárias. E o que são diagonais principais e o que são diagonais secundárias? Diagonais principais, caídas para a direita. Diagonais secundárias, caídas para a esquerda. Tá certo? Vou te mostrar aqui. Ó. Vou pegar aqui e vou fazer a diagonal. Menos 2 vezes 2 vezes 1. Isso dá quanto? Menos 4. Estou fazendo uma principal. Faz a outra aqui. Ó. Meio vezes 1 vezes 2. Meio vezes 1 vezes 2 dá meio vezes 1, meio. Vezes 2, 2 meios. Eu vou deixar assim mesmo, tá? 2 meios. E aí você continua aqui, ó. 1 vezes meio vezes menos 1. Isso dá o quê? Menos meio. E aí você já deve ter percebido por que eu deixei em fração, porque apareceu uma outra aqui, certo? E aí, essas três aqui são as nossas diagonais principais, que eu carinhosamente chamo de DP. Tá certo? E aí vamos fazer agora para o lado esquerdo. Então, diagonal principal para o lado direito, diagonal secundária para o lado esquerdo. Então, vamos aqui. Meio vezes 1, né? Meio vezes 1. Isso dá 1/4. Aí, isso dá 1/4. Aí você faz a outra aqui, ó. Menos 2 vezes 1 vezes menos 1. Esse menos 1 ficou aqui meio tortinho. Vou passar ele um pouquinho para o lado aqui, ó. Para você pegar ele aqui bonitinho. Ó, menos 2 vezes 1 vezes menos 1 dá mais 2. 2. E aqui a última, ó. 1 vezes 2 vezes 2. Nós encontramos o quê? 4. E aí, essas aqui eu chamo carinhosamente de ds. E aí, pessoal, eu vou pegar esse resultado e vou botar aqui do lado. Vamos fazer essas pontinhas. dp menos ds. Aí eu tenho menos 4. 2 meios menos 1 meio dá 1 meio. Né? Porque 2 menos 1, 1. E aí faz agora a outra. 4 com 2 dá 6. Tá certo? Ó, 4 mais 2 dá 6, porque é somatório. Só que tem um menos aqui, de menos ds. Então vou botar menos 6. E esse 1/4, vou botar menos 1/4. Então esse aqui é o nosso determinante. Tá certo? Eu tenho menos 4 menos 6, isso dá menos 10. Meio
menos 1/4, mais meio, né? Menos 1/4. Então, eu tenho menos 10 mais meio menos 1/4. Beleza? Beleza. E aí, pessoal, agora é só concluir a continha, né? Só concluir a continha agora. Então, vamos concluir. Conclui comigo aqui. 2 e 4 é 4MC, né? Então, vai ficar 4 vezes menos 40. Vai dar menos 40. 4 vezes menos 10 dá menos 40. 4 dividido por 2 dá 2, vezes 1 dá 2. E 4 por 4 é 1, menos 1. Isso tudo sobre 4. O que você fez, Wagner? Eu fiz um MC, né? Então aqui ficou 4, aqui ficou 4, aqui ficou 4. 4 por 1 deu 4. 4 vezes menos 10 menos 40. 4 por 2 deu 2. 2 vezes 1, 2. 4 por 4 deu 1. 1 vezes 1, 1. Então menos 40 mais 2 menos 1. E aí nós encontramos aqui como resposta menos 41 mais 2 dá menos 39 sobre 4. Tá certo? E esse aqui é o valor de quem? É o valor do meu determinante. O valor do meu det, né? Carinhosamente chamado de det, de determinante. Ele vale menos 39 sobre 4. E aí, pessoal, o que aconteceu? Esse determinante ele é diferente de zero. Né? Logo, o que nós temos? Temos um triângulo cuja área é o quê? Metade desse cara. Menos 39 quartos dividido por 2 é menos 39 oitavos unidades de área. Tá certo? E aí, fechamos aqui a letra A. Então, nós temos um triângulo com área, né? Um triângulo com área menos 39 quartos. Beleza? 39 oitavos, aliás. 39 oitavos. Então, vamos escrever isso aqui. Na verdade, com área. Área, isso é módulo, né? Então, com área 39 oitavos. Não tem nada de menos, não sei de onde que eu botei esse menos aqui. Tá certo? Então, com área 39 oitavos, né? Porque 39 quartos dividido por 2, 39 oitavos é a nossa resposta da nossa área. Beleza? E aí, pessoal, vamos fazer aqui um outro exemplo, letra B. E a gente vai finalizando a aula com esse outro exemplo. Tá certo? Vamos pegar esse exemplo aqui e vamos montar a nossa matriz, tá certo? Então vai ser 6, 12. A coluna de 1, já vou botar umzinho aqui do lado. Menos 5, menos 8 terços. Bota umzinho aqui do lado. 0, 4, bota umzinho aqui do lado. Vou fechar aqui a matrizinha bonitinha pra gente, ó. E vai ficar 6, menos 5, 0, 12, menos 8 terços, 4. E aí fechei aqui, ó. Olha que bonitinho. Vamos fazer as DPs aqui, ó. Esse vezes esse vezes esse. Quanto que vai dar essa brincadeira aqui? 6 vezes menos 8 terços vezes 1 vai dar 6 vezes menos 8, menos 48 sobre 3. Menos 48 sobre 3. Dá até para simplificar, né? Mas isso aí eu vou fazer em seguida, tá? 12 vezes 1 vezes 0. Qualquer número multiplicado por 0 dá 0. E aqui a gente tem menos 5 vezes 4. Isso dá menos 20. Legal. Essas aqui são as nossas DPs. Agora vamos para as nossas DS, né? Então, vamos lá. 12 vezes menos 5 vezes 1 dá menos 60. 6 vezes 1 vezes 4 dá 24. E 1 vezes menos 8 terços vezes 0, isso dá 0, porque qualquer número multiplicado por 0 dá 0. Então, nós temos isso aqui. Né? Essas aqui são as nossas DS. Muito bem. E vamos fazer aqui o nosso determinante agora, né? Então, quem é o nosso determinante? Nosso determinante é... Quanto é 48 por 3, pessoal? 16, né? Então, é menos 16, menos 20. E aí eu vou pegar DS aqui, né? Menos 60 vai virar mais 60. 24 vai virar menos 24, porque é DP menos DS, né? As principais menos as secundárias. E aí, quanto é isso aqui? 60 positivo, menos 36 menos 24. Menos 36 menos 24 dá quanto? Caramba, 60. Então, determinante nesse caso deu 60 menos 60. Determinante deu 0. Ou seja,
com determinante 0, nós acabamos de descobrir o quê? Que os 3 pontos estão o quê? Alinhados. Pela nossa definição. Quando o determinante é diferente de 0, nós temos triângulo com área metade do módulo determinante. Quando o determinante dá 0, nós temos uma reta, ou seja, os 3 pontos estão alinhados. Tá certo, pessoal? Pessoal, então é isso. A aula de hoje, né? Eu acho que é uma aula bem interessante. Eu acredito que tenha feito uma aulinha aí que vocês tenham gostado. Caso vocês gostem, compartilhe aí com seus amiguinhos, deixa o like e vamos nessa. Até a próxima. Fui!